Bom dia, Grupo Refúgio. Bom dia, meus irmãos, amados em Cristo Jesus. Venho aqui nessa manhã trazer o pão diário para que a gente possa estar nutrindo o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito da palavra do Senhor. E eu te convido a estar lendo essa passagem de hoje, que está em Salmos 101. Nós vamos começar do 3 até o 8. Amém? Diz assim, no Salmo Davídico: repudiarei todo mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Até aqui, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia, por mais essa palavra, por termos a oportunidade de ler a palavra do Senhor, termos a liberdade de poder seguir ao Senhor, amar ao Senhor. E, na verdade, além dessa liberdade, esse é o melhor presente que nós podemos ter nessa vida. Amém? Aqui, como eu disse, é um salmo davídico, onde ele diz sobre as suas atitudes, que ele começa dizendo, apesar de não ter lido: cantarei a lealdade e a justiça a ti, Senhor, cantarei louvores. E aí em diante ele começa falando sobre como é o dia a dia dele e a conduta dele diante as coisas da terra. E aqui ele diz, e que possa servir de exemplo para a nossa vida, é que ele repudia todo o mal, que ele odeia a conduta dos infiéis. E que ele não só odeia a conduta dos infiéis, como ele não se deixa dominar. Ou seja, ele não deixa que a infidelidade venha de encontro à vida dele. E que também ele está longe de todos aqueles que são perversos de coração. O que são pessoas perversas de coração? As pessoas que lá no seu interno já planejam fazer o mal, planejam machucar o próximo, planejam artimar contra as outras pessoas. As pessoas que não têm um coração puro, não têm um coração limpo, cheio de amor, cheio de paz, e se envolvem com as coisas do mal. E aqui ele diz que ele vai calar a todo aquele que difama o próximo às ocultas. No caso, nós temos o quê? As intrigas, as mentiras, as fofocas, tudo aquilo que está fazendo mal para o nosso próximo, sem que de fato esse próximo saiba. Ele diz também: não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Ou seja, aquele coração que o ego da pessoa se torna o mais importante do que qualquer outra coisa. Ele não quer saber se ele está certo, se ele está errado, se ele precisa se desculpar, se aquilo que ele fez machucou o próximo. Se importa apenas o que ele sente, o que ele pensa e como ele se sente. Esse é o dilema do coração orgulhoso. E dos olhos arrogantes, aquela situação, aquele sentimento das pessoas que olham para o seu próximo, né, para a pessoa que está do seu lado, e se acha melhor, se acha mais bonito, mais forte, se acha superior do que as outras pessoas. Sendo que nós que temos o conhecimento da palavra do Senhor, nós sabemos que nós não somos melhor do que ninguém, né? O único verdadeiro perfeito que já existiu nessa terra é Jesus. Nós somos pecadores por igual. A única diferença entre nós e os outros pecadores é que nós reconhecemos que sem Cristo nós nada somos, que é através do perdão, da misericórdia, da graça do Senhor que nós somos perdoados. Mas nós continuamos sendo pecadores, nós continuamos sendo seres humanos que comem, dormem, conversam, interagem, trabalham, assim como os outros, né?
Então, a arrogância não pode conviver em nosso meio. Não tem como nós sermos esses homens arrogantes e nem tolerar também. Porque uma vez que a gente se prostra diante do Senhor, a nossa identidade muda, né? Nós nos tornamos humildes, porque é isso que agrada ao Senhor, os corações humildes. E aí ele segue dizendo assim: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo, né? Ele, na verdade, que só enfatizou o que ele disse no 3º versículo, que ele odeia a conduta dos infiéis. Se nós sabemos que os fiéis são os opostos dos infiéis, os fiéis agradam a ele, assim como agradam o Senhor, porque o Senhor é fiel e ele busca o mesmo, porque afinal não tem como nós dividirmos o nosso coração. Ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos a nossa carne, ao nosso inimigo, nós agradamos ao pecado. Então, nós temos que ser fiéis a Cristo, porque se nós buscamos a Ele, nós queremos a presença dEle, não tem como a gente continuar fazendo aquilo que não agrada a Ele, certo? E aí diz aqui: quem pratica a fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Se Davi disse aqui que o mentiroso não vai estar ali tendo a presença dele, tendo a companhia dele, que a gente possa aplicar isso também ao Senhor, ao Todo-Poderoso. O Senhor não gosta de mentira, o Senhor detesta mentira. E ele diz aqui que ao analisarmos a palavra de hoje, a gente possa tirar como maior aprendizado, maior lição, maior instrumento de bênção para a nossa vida, que nós temos que olhar para o Salmo 101 como o lema, como um manual de instrução da nossa vida. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, toda a Bíblia é de extrema importância para a nossa vida. Nós temos que olhar cada linha, cada versículo, cada palavra, vírgula e ponto, e de fato aplicar na nossa vida. Só que aqui nós temos o Salmo 101 como uma forma, vamos dizer assim, resumida de como que tem que ser a nossa conduta, como tem que ser a nossa conduta de acordo com o nosso próximo, de acordo com as situações, e como que nós temos que nos portar e até mesmo escolher aqueles que andam conosco, né? Se nós somos pessoas, servas de Cristo, que reconhecemos e sabemos identificar tudo aquilo que agrada ao Senhor e tudo aquilo que desagrada, e nós, mais importante, nós buscamos ser parecidos com Cristo, nós buscamos agradar a Cristo e servir a Ele cada dia mais, servir dando honra, dando glória, dando louvor e fazendo da nossa vida um sacrifício a Deus, né, buscando a excelência nas nossas atitudes, nas nossas palavras. A gente também tem que começar a filtrar, de fato, com quem a gente anda, os ambientes que nós frequentamos. E aqui ele diz, no Salmo Davídico, tudo que ele repudia, tudo aquilo que ele mantém longe, tudo aquilo que não convém a ele estar, tudo o que faz com que ele não esteja ao redor. E nós, como servos de Cristo, como filhos de Deus, é exatamente aqui que nós temos que nos basear, odiando a conduta dos infiéis, repudiando o mal da nossa vida, da nossa fala, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos ambientes onde nós frequentamos. Nós não devemos nos deixar dominar pelos perversos de coração, nem se envolver sequer com o mal. Nós não devemos estar próximos ali daqueles que difamam, né, uns aos outros, que fazem contendas, que fazem fofocas. E nós devemos habitar com quem? Com aqueles que são fiéis, com aqueles que têm uma vida íntegra, com aqueles que são verdadeiros, e não com aqueles que difamam ao nome do Senhor. Que a gente possa levar essa palavra para o nosso dia a dia, né? Guardar ela no nosso coração e fazer jus àquilo que Davi nos disse nesse salmo, buscando sempre melhorar, né? Não
só tendo em mente que, o Senhor é misericordioso e eu não preciso mudar nada. Porque em nenhum momento o Senhor diz que nós não precisamos mudar, né? Pelo contrário, Ele nos afirma que nós temos que matar a nossa carne e que o Espírito Santo dele se mova entre nós. E para isso nós precisamos mudar as nossas condutas, mudar a nossa vida, matar a nossa carne, os nossos desejos carnais e dedicar tudo a Ele, glorificar tudo a Ele, porque é isso que nós temos de mais importante. Amém?